Hoje, vamos falar sobre um problema que está afetando milhões de famílias ao redor do mundo: a crise econômica global. Essa crise está colocando muitas pessoas em situações financeiras difíceis, e os sinais de desespero são cada vez mais evidentes. Neste vídeo, vamos explorar 15 sinais de que muitas famílias estão à beira do colapso financeiro em 2024. Da inflação ao aumento do custo de vida, esses fatores estão obrigando as pessoas a tomar decisões difíceis apenas para sobreviver. Se você está preocupado com a sua situação financeira ou com a de seus entes queridos, continue assistindo para saber mais sobre esses indicadores alarmantes. 1. Quase metade das pessoas se consideram falidas em 2024. Um estudo recente revelou que 48,6% das pessoas se veem como insolventes este ano. Isso representa um aumento significativo em relação aos 37,6% registrados em 2023. Esse aumento na sensação de falência está intimamente ligado à inflação persistente que afeta a economia global. A inflação não só eleva os preços de bens e serviços, como também corrói o poder de compra das pessoas. Essa sensação de insegurança financeira está levando a uma crescente apreensão econômica entre as famílias, que lutam para arcar com seus compromissos financeiros básicos, enquanto os preços continuam subindo. Em segundo lugar, 92% dos adultos estão cortando gastos. A inflação tem levado a uma mudança notável no comportamento do consumidor. De acordo com um estudo recente, 92% dos adultos estão reduzindo seus gastos para lidar com as crescentes preocupações com a inflação. Esse ajuste no comportamento de compra afeta não apenas bens não essenciais, como atividades de lazer e decoração da casa, mas também produtos básicos. As famílias estão optando por reduzir gastos em áreas antes consideradas como luxo, enquanto também cortam gastos com itens essenciais. Muitos, por exemplo, estão buscando alternativas mais baratas para alimentos e moradia, o que demonstra como o cenário econômico atual está obrigando as pessoas a reavaliar suas prioridades financeiras. 3. 4 anos após a pandemia, 80% das pessoas ainda enfrentam dificuldades financeiras. Embora o mercado de trabalho tenha se recuperado desde a pandemia, a realidade é que 8 em cada 10 pessoas continuam lutando com dificuldades financeiras. A pandemia desencadeou uma onda massiva de demissões e uma crise econômica sem precedentes que deixou muitas pessoas em uma situação financeira precária. Apesar da melhoria na taxa de emprego, muitos trabalhadores não recuperaram sua estabilidade econômica. Relatórios recentes mostram que a renda disponível das famílias nas faixas de renda mais baixas diminuiu, caindo até mesmo abaixo dos níveis de março de 2020, enquanto as economias acumuladas durante a pandemia se esgotaram rapidamente. 4. Para ter uma sensação de segurança financeira, os dados mostram que o trabalhador médio nos Estados Unidos precisaria ganhar cerca de $186 mil por ano. Isso é quase 4 vezes a renda média atual, de cerca de $55 mil. Segurança financeira não significa apenas conseguir pagar todas as contas, mas também ter dinheiro suficiente para fazer o que gosta e se preparar para o futuro, como ter uma reserva de emergência, sabe? Atualmente, porém, apenas 19% das pessoas ganham o suficiente para atingir esse padrão de segurança financeira. Essa discrepância destaca as crescentes dificuldades econômicas que muitas pessoas enfrentam e como é difícil alcançar uma verdadeira estabilidade financeira. Em quinto lugar, 29% dos lares empregados ainda lutam para cobrir suas necessidades básicas. Apesar de terem emprego, quase 1/3 das famílias ainda enfrenta dificuldades para fechar as contas. Esse fenômeno é conhecido como trabalhadores pobres, que são aqueles que, mesmo trabalhando, muitas vezes em empregos que exigem muita mão de obra, recebem um salário que não é suficiente para arcar com as despesas básicas. Este grupo inclui trabalhadores de setores de baixa remuneração,
como cuidadores e caixas de supermercado, que apesar de trabalharem, não possuem recursos suficientes para acompanhar o aumento do custo de vida. Esses trabalhadores estão cada vez mais vulneráveis devido à estagnação salarial e ao aumento constante do custo de vida. Em sexto lugar, mais de um quarto das famílias estão pulando refeições por causa do aumento do preço dos alimentos. O aumento dos preços dos alimentos está forçando muitas famílias a tomar decisões difíceis, como pular refeições. De acordo com um relatório recente, mais de 1 em cada 4 pessoas admite pular refeições ou economizar em outras áreas para poder comprar comida. Esse fenômeno reflete a pressão financeira que muitas famílias enfrentam ao tentar administrar seus orçamentos diante do aumento dos preços. O aumento dos custos levou algumas pessoas a atrasar o pagamento de outras necessidades básicas, como aluguel ou contas de serviços públicos, enquanto outras dependem de bancos de alimentos para sobreviver. Sétimo, as pessoas estão comprando menos alimentos e usando mais as sobras. O aumento do preço dos alimentos gerou uma mudança nos hábitos de consumo. Muitas famílias estão comprando menos comida e tentando fazer render o que têm em casa. Essa mudança no comportamento do consumidor é uma resposta ao aumento dos preços e à necessidade de economizar. As pessoas estão desenvolvendo novas estratégias para reduzir o desperdício de alimentos, aproveitando tudo o que podem e buscando maneiras de conservar os alimentos por mais tempo. Esse padrão de consumo também reflete uma adaptação das prioridades financeiras, com um foco maior no uso eficiente dos recursos disponíveis. 8. Muitas famílias estão se endividando só para conseguir colocar comida na mesa. A pressão da economia atual está obrigando muitas famílias a fazerem dívidas para alimentar a si mesmas e aos seus. Uma pesquisa recente mostrou que o consumidor brasileiro está gastando, em média, 25% a mais com alimentos do que em 2020. É um aumento absurdo. Para lidar com esses preços nas alturas, muitos estão apelando para o cartão de crédito ou usando as economias que levaram tempo para juntar. Ter que se endividar para suprir uma necessidade básica como a alimentação é um sinal preocupante do impacto da situação econômica nas famílias brasileiras. A dependência do cartão de crédito e de outros tipos de crédito pode levar a um ciclo de endividamento, piorando ainda mais a situação financeira. 9. Cada vez mais pessoas estão com dificuldades para pagar suas contas em dia. É um desafio crescente para muitos brasileiros. Uma pesquisa recente revelou que 40% dos trabalhadores admitem estar com contas atrasadas, um aumento de 4% em relação ao mês anterior. A situação é ainda mais preocupante para famílias com crianças, com 53% delas enfrentando contas em atraso. O aumento dos atrasos é reflexo da crescente pressão financeira e da dificuldade em arcar com todas as despesas com a renda atual. Essa realidade também se manifesta no aumento da inadimplência em cartões de crédito e financiamentos de veículos, evidenciando os desafios na gestão do orçamento familiar. 10. Um número recorde de inquilinos não consegue mais pagar o aluguel. Os custos com moradia atingiram níveis alarmantes. Quase 23 milhões de famílias gastam mais de um terço de sua renda com aluguel. Essa pressão resultou em um aumento nos despejos e em uma crescente crise habitacional. Especialistas do Centro Conjunto de Estudos Habitacionais de Harvard alertam que a escassez de moradias acessíveis está agravando o problema. A falta de moradia se torna uma crise cada vez maior, à medida que mais pessoas buscam alternativas, impossibilitadas de arcar com os custos de suas moradias atuais. 11. Os consumidores estão cada vez mais dependentes dos serviços de "compre agora, pague depois" para suas necessidades diárias. A crise econômica levou a um aumento no uso desses serviços.
Um relatório do Fed de Nova York mostra que consumidores financeiramente mais vulneráveis estão usando cada vez mais esse método de pagamento. Esses serviços permitem que as pessoas façam compras e as paguem em parcelas, mas também podem levar a uma dívida significativa. Um quarto dos entrevistados em abril de 2024 relatou usar esses serviços para pagar por itens como alimentos, aluguel ou gasolina. Esse aumento reflete a pressão financeira e a necessidade de encontrar maneiras de lidar com as despesas imediatas. 12. Ter um carro novo em 2024 é um sonho distante para quem ganha menos de $100 mil nos Estados Unidos. Comprar um carro zero se tornou um desejo quase impossível para muitos brasileiros que não ganham o suficiente. Desde 2020, os preços de carros novos e usados aumentaram consideravelmente. O preço médio de um carro 0 km agora é 30% mais alto do que há 4 anos, enquanto os carros usados tiveram um aumento de 38%. Embora os preços tenham começado a cair em 2023, a renda das famílias não acompanhou a mesma tendência. Para muitas famílias, comprar um carro novo continua fora de alcance, o que mostra como o aumento dos preços dos veículos impacta o acesso à mobilidade individual. 13. O número de pessoas que vivem em seus carros está aumentando. Com o aumento dos despejos e a escassez de moradias, a população que vive sem um lar fixo está crescendo. Em muitos lugares, há um aumento visível no número de pessoas morando em seus carros, porque não conseguem pagar aluguel. Em Brasília, por exemplo, o número de pessoas em situação de rua aumentou 46%, e em São Paulo, o número de pessoas em situação de rua mais que dobrou desde 2019. Esse aumento reflete a crescente crise habitacional e a dificuldade de muitos em encontrar moradia acessível em meio à recessão econômica. 14. Mais de um terço das pessoas doentes não procuram atendimento médico porque não têm condições de pagar. Os custos com saúde impedem que muitas pessoas recebam o tratamento de que precisam. De acordo com um relatório recente, 36% das pessoas com plano de saúde deixaram de ir ao médico por questões financeiras, e esse número salta para 78% entre aqueles que não têm plano. A falta de acesso a cuidados médicos adequados pode ter consequências graves para a saúde e o bem-estar das pessoas. As despesas médicas, muitas vezes, chegam a ser 4 vezes maiores do que muitas pessoas podem pagar, o que sobrecarrega ainda mais os orçamentos já apertados. 15. A maioria das pessoas não vai tirar férias este ano. Com o custo de vida nas alturas, muita gente está preferindo deixar as férias de lado este ano. Uma pesquisa exclusiva para a Newsweek revelou que cerca de 44% das pessoas não pretendem viajar durante as férias por causa dos preços altos. A maioria, 35% para ser mais exato, afirma que viajaria se o custo de vida fosse mais baixo. Essa mudança de prioridades mostra como os gastos cada vez maiores com moradia, alimentação e outras necessidades básicas estão limitando o orçamento para lazer e turismo. As férias, antes consideradas essenciais para o bem-estar, estão se tornando um luxo para muitos. A economia global está passando por um momento delicado, e muitas famílias estão enfrentando uma pressão financeira sem precedentes. A necessidade de fazer escolhas difíceis entre o essencial e o pagamento de dívidas é uma luta diária para muitos. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão clara da situação atual e de como ela afeta famílias em todo o mundo. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre esses temas. Então deixe seu comentário abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta análise e não se esqueça de se inscrever para receberem mais atualizações sobre temas relevantes. Até a próxima!